A dor na articulação temporomandibular, ela pode não necessariamente começar ali. Ela pode começar no pescoço, no ouvido, em volta dos olhos e até como se fosse uma dor de cabeça. Essa dor vai se concentrando com o passar do tempo no ato de mastigar alimentos sólidos. Primeiro, você pode começar com simples estalos dolorosos na TM. Se a sua TM estala e não tem dor, você não precisa se preocupar, porque a função da ATM é a mastigação, a fala. Então, se você está sentindo incômodo para falar e para mastigar, para deglutir, vale a pena uma investigação musculoesquelética. E quando eu falo musculoesquelética, eu não quero determinar qual profissional você deve procurar. Porque médicos, otorrinolaringologistas, médicos especialistas em cirurgia crânio-cérvico-facial, médicos anestesistas, fisioterapeutas musculoesqueléticos, fisioterapeutas especialistas em fisioterapia orofacial, fisioterapeutas de cabeça e pescoço, odontologistas, especialistas em ATM. Todos esses profissionais podem beneficiar o paciente que sofre com essa disfunção temporomandibular. Até nutricionistas e nutrólogos podem beneficiar esse paciente, porque é muito comum a inibição neurogênica de uma musculatura mastigatória chamada masseter. O masseter é o músculo mais poderoso do corpo. Você ter esse músculo inibido ou paralisado pode fazer com que você acumule lactato. Esse acúmulo de lactato pode ser só um sinal de uma coisa que você nem suspeitava que tinha, como uma síndrome metabólica. Se você tem uma síndrome metabólica, você pode apresentar resistência à insulina. Então, o nutricionista e o nutrólogo, eles podem identificar se existe a síndrome metabólica e fazer modulações nutricionais, modulações hormonais, para que você melhore da sua disfunção temporomandibular. Porque sim, é bem verdade que mais de 80% nos casos de disfunção na articulação temporomandibular não tem nada a ver com a estrutura da boca. Não tem nada a ver com artrose na articulação temporomandibular. Não tem nada a ver com um deslocamento de disco na articulação temporomandibular. Não tem nada a ver com um desvio postural na abertura da boca. Existem pacientes que abrem a boca e ao abrir a boca fazem desvios ou ao fechar sentem estalos e o estalo assusta. O paciente acha que tem algo errado. E quando você passa por um dentista, um fisioterapeuta, um médico ou qualquer profissional de saúde que fala para você, a gente tem que corrigir a sua articulação. Sua articulação está fora do lugar. Você adota automaticamente uma crença de que sua ATM está frágil. Você precisa ter cautela. E essa cautela aumenta a ativação muscular, que é desnecessária na maioria dos casos. Colabora para o acúmulo de lactato, colabora para a síndrome metabólica, colabora para a resistência à insulina, colabora para a sua dificuldade na alimentação, porque você tem medo de sentir dor, você não come para não sentir dor, você começa a perder peso. E aí vão ter profissionais que vão suspeitar até de câncer por causa dessa perda de peso sem descobrir uma diabetes, sem mudar a alimentação, sem iniciar uma atividade física, sem razão aparente. E aí você pode ficar cada vez mais catastrofizado. Qual que é a grande sacada? Vou tentar simplificar nesse vídeo aqui. A sacada é a seguinte: a maioria das disfunções musculoesqueléticas, não importa onde elas se apresentem, se é cabeça, se é ATM, se é ombro, se é cotovelo, se é coluna, se é joelho, se é tornozelo, não importa onde é. A maioria das disfunções musculoesqueléticas, elas respondem a movimento. Isso quer dizer que existe a possibilidade de um movimento simples como esse aqui, diminuir a sua dor, melhorar a sua capacidade funcional e você não precisar de bolhufas de exames de imagem ou exames laboratoriais. Por quê? Porque se o exame laboratorial somente excluísse o que é uma condição grave, tá tudo bem. O grande lance é que o exame de imagem, ele aumenta a sua dor e aumenta seu medo, aumenta a sua catastrofização relacionada ao problema, principalmente se o profissional focar nos aspectos estruturais.
Você sabia que se você pegar pacientes sem dor na TM e realizar, por exemplo, tomografias panorâmicas, radiografias panorâmicas, ressonâncias magnéticas, a prevalência de alterações nesses exames de imagem são iguais em pessoas com dor e pessoas sem dor? Pois é, existem vários estudos em populações assintomáticas que mostram degenerações articulares, alterações no disco, várias artrose na articulação temporomandibular. E aí vão tentar te vender infiltrações de medicação, vão tentar te vender lavagem, vão tentar te vender discopexias, vão tentar te vender correções na posição da TM através de terapia manual. E nada disso tem fundamentação científica. A primeira coisa que você tem que entender é: muitos pacientes que têm disfunção temporomandibular também podem apresentar zumbido no ouvido, também podem apresentar apertamento dentário, podem apresentar bruxismo, né, ranger de dentes completamente aleatório, e vão tentar te vender uma placa miorrelaxante, e você até vai inibir o bruxismo. Só que eu quero te falar sobre um reflexo neurovegetativo presente em todas as pessoas saudáveis, que por exemplo, esse iPhone, ele vem com aplicativos de fábrica, onde se eu pegar esse iPhone e tentar deletar esse aplicativo, não vai deletar. Você vem com esse aplicativo de fábrica. Ele se chama reflexo de endireitamento. Toda vez que você tem um contato corporal, seu corpo tenta se ajustar a esse contato na direção contrária com igual força para inibir a perturbação. Isso se chama homeostase. Por que eu estou te falando isso? Se eu pegar você agora em pé e te empurrar levemente para frente, automaticamente a sua perna vai recrutar um músculo chamado tibial anterior e vai levantar a ponta dos seus pés. O seu quadril vai ativar, o seu glúteo vai ativar, o seu psoas vai ativar para o seu tronco fletir para frente, para você não cair para trás. Cara, por que eu tô te falando isso? Se você está colocando um contato entre os dentes, uma placa miotensiva, para evitar o apertamento, quebrar de dentes ou bruxismo, briquismo, o contato da placa na sua arcada dentária vai fazer com que você faça mais força para fechar. E fazer mais força para fechar significa superativar a musculatura mastigatória. Então, masseter vai ficar tenso, pterigoides vão ficar tenso, musculatura de platisma, musculatura da careta, ela vai ficar tensa. Você pode sentir dor anterior do pescoço, que é uma dor completamente surpreendente, porque a gente praticamente não usa essa musculatura da careta, e quando a gente usa essa musculatura demais, a dor muscular tardia aqui pode fazer com que você tenha pensamentos catastróficos, porque você nunca sentiu uma dor como essa. Então, a placa, mais uma vez, não é certo e errado, estou falando isso baseado na minha experiência clínica com pacientes com disfunção temporomandibular, tá? Por uma questão de reserva de mercado, vão haver defensores dizendo que não é nada disso, mas mais uma vez, tome cuidado, porque às vezes esses profissionais querem só te vender mais um tratamento e não querem te ajudar. Então, é muito complicado também falar isso para os pacientes, porque a raiz de um apertamento é uma raiz ansiosa, é uma raiz de um medo ou uma projeção futura num cenário que você não possa controlar. Então, a ansiedade é uma resposta de medo, e a depender do transtorno de ansiedade que você apresente, a depender do quadro de depressão que você apresente, a depender do quão intensa é a síndrome do pânico, caso você apresente, o bruxismo vai ser uma coisa eminente. O zumbido no ouvido, a depender do nível de estresse que você sinta, vai ser uma coisa perturbadora. E eu só estou te falando isso porque o quão rápido você se tornar consciente do quanto o processo de ansiedade, depressão, estresse, privação de sono, pouca hidratação, alimentação completamente industrializada, nível de atividade física, o quão mais rápido
você identificar e ter consciência de que isso influencia em qualquer sintoma do seu corpo. Qualquer sintoma do seu corpo. Só de controlar esses fatores de hidratação, alimentação, atividade física, sono e saúde mental, você previne e pode melhorar de mais de 388 doenças existentes que podem gerar risco de morte para você. Como doenças cardiovasculares, doenças cerebrovasculares, doenças neurológicas, neurodegenerativas. Então, não é porque a TM que a coisa muda. Não é porque a dor está na boca que a coisa muda. Não é porque sua dor está no punho que você precisa de um especialista em punho. Você precisa de um especialista em pessoas. Para entender o contexto da sua vida, entender o ambiente em que você vive, as interferências e as consequências não intencionais do processo de vida que você está passando, para que você torne consciente esses fatores. Tornar conscientes esses fatores quer dizer melhorar mais rápido. Tornar consciente esses fatores quer dizer não depender de profissionais de saúde para melhorar. Tornar consciente esses fatores quer dizer você gastar menos dinheiro, investir menos dinheiro em profissionais de saúde para você melhorar. Então, eu tenho pacientes que, por exemplo, já gastaram milhares de reais em fisioterapia, milhares de reais em especialistas em dor de cabeça, em dor orofacial, em fisioterapia na DPTM, milhares de reais em cirurgiões dentistas, em médicos da dor, que suspeitaram até que esses pacientes tinham neuralgia trigeminal, que é uma das dores mais excruciantes documentadas na literatura científica. E o paciente chegou para mim e eu avaliei a ATM dela. A paciente chegou para mim, eu avaliei a ATM dela, todos os movimentos livres, completos e sem dor, abertura total, abertura com pressão, oclusão forçada, deslocamento lateral com pressão, deslocamento lateral direito e esquerdo com pressão, tudo sem provocar dor, sem dor ao mastigar alimentos sólidos, mas com a dor intermitente que nunca passava, que era excruciante, que não deixava ela dormir, não relacionada aos movimentos da TM. E aí a gente avaliou a cervical, não achou nada, avaliou a torácica, não achou nada. Quando avaliou o ombro simplesmente não rodava para dentro. Ela não se lembra do tempo. Rodar para dentro do ombro é tipo pegar no sutiã, tá, pessoal? Rodar para dentro é isso. Rotação interna. Ela não se lembrava no lifetime em qual ponto no tempo da vida dela ela perdeu essa capacidade de rodar o ombro para dentro. Mas ela sempre percebeu que um lado era fácil, porque para desabotoar o sutiã um lado ela conseguia e o outro ela não conseguia. Ela tinha que fazer uma adaptação absurda para conseguir tirar o sutiã, colocar o sutiã. E aí foi a única coisa no exame físico que a gente achou. A gente tratou de recuperar essa rotação interna, tratar uma coisa que acontece muito no ombro, que é o GIRD, G-I-R-D, de glenohumeral Internal Rotation Deficits. GIRD, G-I-R-D. Déficit de rotação interna glenohumeral. Então a gente trabalhou excentricamente a cápsula posterior do ombro, manualmente. A gente trabalhou com exercícios de extensão no ombro com pressão, pediu para ela fazer agachamentos com a mão na parede, e aí se você não visualizou a cena, ela fica com a mão lá atrás na parede, né, como se eu estivesse com a mão lá no guarda-roupa, e com a mão no guarda-roupa eu começava a agachar, fazendo com que meu ombro fizesse isso de forma repetida. Ao recuperar o movimento de extensão, eu não sei se você sabe, para eu fazer algum grau de extensão do meu ombro, automaticamente eu gero uma rotação interna acessória no meu ombro e eu começo a desbloquear esse movimento. Em 3 atendimentos, ela recuperou a rotação do ombro, que ela não se lembra, anos que ela não tinha mais, e ela começou a sentir 70% menos dor na articulação temporomandibular. Tô te falando isso para te dizer que o corpo é um só, é indivisível, é indissociável e que não interessa se sua dor tá aqui na TM ou se tá no pé. Se o profissional da saúde não avaliar você tá fadado a ficar com dor de uma forma interminável num tratamento que não vai ter previsão de alta. Você vai ficar sempre sem diagnóstico. Os exames de imagem laboratoriais, eletroneuromografias não vão explicar a sua dor e você vai cronificar esse processo.
Tem alguma dúvida? Vai para os stories e manda na caixinha. Um grande abraço, movimento é vida.